Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Chiabi, sou formado em Engenharia de Software, pós-graduado em Administração de Empresas e Agile Coach também. Estou aí há 15 anos no mercado, trazendo para vocês um pouco dessa experiência aí, tanto na teoria quanto na prática. A gente já vem falando já nas últimas 2 aulas aí sobre o Management 3.0. E agora a gente vai começar até a colocar um pouquinho mão na massa, vamos adentrando cada vez mais. A gente já entendeu a diferença da 1.0, 2.0 e a 3.0. A gente já viu aí quem é o Martin, né, as suas visões e como é que a coisa funciona toda, tá? Então, nessa aula a gente vai falar mais de energizar pessoas. Nós vamos falar do Champ Frogs e nós vamos falar do Move Motivators, que já é uma prática bem legal. E aí você já pode, inclusive, já se preparar para isso. Então, voltando ao Marte, a gente está olhando agora para ele aqui com todas as suas visões, né, a sua base. Vamos olhar para aquele olhinho ali, né? Está invertido para mim? Nós vamos olhar para aquele olhinho ali, que é o energizar pessoas, tá bom? Então, as pessoas são as partes mais importantes de uma organização e os gerentes devem fazer de tudo para manter as pessoas ativas, criativas e motivadas. Impressionante como isso pode ser uma coisa banal, simples, fácil de falar e as pessoas não sabem como fazer. Eu vou te fazer uma pergunta simples, né? Como é que você torna uma pessoa mais criativa? Conseguiu responder? Como é que você torna uma pessoa mais motivada? Consegue responder? Nós vamos falar disso aqui, né? Então, é preciso realmente mesmo ter um estudo, ter uma prática, e nós vamos ter uma prática ainda aqui nessa aula que vai ajudar as pessoas a encontrarem as suas motivações e o quanto aquilo ali pode ser fundamental, né, no desenvolver aí do Management 3.0, tanto quanto o mindset da agilidade, tá bom? Em uma fábrica, tem aqui uma historinha que eu gosto muito de contar, né? Em uma fábrica de pregos, lá na União Soviética, os líderes queriam melhorar a performance dos seus funcionários. Lembra lá do Management 2.0? Né? Então, eu tinha um líder, um gestor que controlava a produtividade através do Balance Scorecards. Eu tenho lá o TQM, né? O Total Quality. Eu tenho o Six Sigma, eu tenho indicadores de produtividade, aquela coisa toda. Então, eles estavam pagando os funcionários lá pelo peso total dos pregos produzidos, entendeu? O que aconteceu? Os pregos do pessoal começaram a ficar maior. Se eles estavam pagando pelo peso, então vamos fazer um prego grandão aqui, que pesa mais, então eles vão me pagar mais. Quando eles estavam pagando ele pelo número total de pregos, os pregos ficaram menorzinhos, é mais rápido produzir. Então, isso daqui a gente levanta aquele questionamento. Você está pagando a pessoa pela produtividade, né? Você está pagando, então, pessoas por recompensas, né? O fator que motiva as pessoas é recompensa. É dinheiro? É um bottom? É uma mochila? É isso que motiva as pessoas? Essa é uma boa pergunta. Tem 2 fatores que podem trazer aí a motivação para as pessoas, né? O primeiro fator é uma motivação intrínseca e o outro fator é a motivação extrínseca, né? É uma palavra até difícil de falar, não é muito comum a gente encontrar ela, não. Quando você recompensa as pessoas, né, buscando energizá-las, o que elas vão buscar? Elas vão buscar por recompensas, elas não vão buscar pela própria energia mesmo, ou pela própria motivação, pelo próprio engajamento. Então, se você falar assim, olha, se todo mundo entregar uma sprint aqui, nós vamos recompensar com um salgadinho no final, com um refrigerante. A equipe pode até fazer aquilo, mas ela vai fazer, talvez é uma recompensa muito boba, né? Mas talvez ela vai fazer aquele trabalho com o objetivo da recompensa. Talvez a sua pergunta seja, mas e daí? Por que eu não posso trabalhar com essa recompensa? A sprint, o que foi prometido, não foi entregue? Lembra do prego? Então pode ser que as pessoas vão fazer a sprint ser entregues por entregar e não por conta do valor, do objetivo, do propósito daquele projeto, né? E nós estamos falando aqui de um novo pensar do trabalho. Então, quando você fala de motivações intrínsecas, você está falando das motivações que vêm de dentro da pessoa por si só.
Quando a gente está falando de motivações extrínsecas, aí sim nós estamos falando de motivações que são externas, que pode ser dinheiro, pode ser um reconhecimento, pode ser um elogio. Elas contam também, mas a gente tem que saber bem como é que trabalha diferente isso. Tem pessoas que vão adorar motivações mais intrínsecas, tem pessoas que vão adorar motivações mais extrínsecas. Depende de cada pessoa. Lembra da complexidade? A gente não sabe como é que vai se comportar cada uma delas. Para isso, o Management 3.0 ele tem essa abordagem chamada de Champ Frogs, né? Seria aí o sapinho campeão. Não é isso mesmo. Ele vai lidar especificamente com a motivação no contexto da vida no trabalho. Vão constituir em 10 motivadores, que eles podem ser intrínsecos, extrínsecos ou um pouquinho de ambos, tá? Então, nesse ponto aqui, o Champ Frogs, ele na verdade ele é uma sigla, né? Então, tá aqui listado. Então, a primeira é curiosidade. Tem pessoas que são motivadas ou desmotivadas, nós vamos ver isso aqui, por uma questão de dar a ela um papel de investigação, de curiosidade, de descoberta. Pessoas que se sentem motivados por uma questão aí de honra, ou até de desmotivado por uma questão de honra, ou seja, serem reconhecidos pelos seus valores que são feitos no trabalho, uma pessoa honesta, e por ela ter esse reconhecimento, essa valorização da honestidade dela, ela se sente tão honrada, e aquilo para ela é um fator muito importante, motivacional mesmo no trabalho. Questão de aceitação, né? Hoje é muito falado aí uma questão aí da diversidade, pluralidade de gêneros. Tem pessoas que consideram aí um fator de grande motivação trabalhar em uma empresa, num projeto, com uma equipe, se elas são aceitas como elas são. E, gente, isso é fundamental, né? Isso não é questionável. Esse é um fator de motivação que tem que ser levado muito em consideração, né? Maestria, né, ou domínio, né, ou a quantidade do saber da pessoa, né? Então, ou seja, aí é uma questão, você é reconhecido ou você é motivado porque você é uma pessoa, um mestre naquele assunto, você tem um domínio total daquele assunto. As pessoas vão até você porque você é uma referência. Esse é um fator de motivação. A questão do poder mesmo, né, da influência, a questão da liberdade que você tem para desempenhar o trabalho que você faz, ou você é uma pessoa do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você, às vezes, não tem essa liberdade de trabalhar como gostaria, ou de botar suas soluções, de incorporar suas soluções, às vezes isso pode ser um fator desmotivante, né? A questão aí dos relacionamentos entre as pessoas do seu trabalho. Você pode considerar isso. Poxa, eu trabalho com uma equipe tão legal que para mim aquilo ali conta bastante. Isso é um caso real meu. Eu tenho uma equipe onde eu trabalho hoje, uma equipe grande, mas é uma equipe tão legal que para mim isso tem um fator muito determinante mesmo. Eu considero como um enorme fator de engajamento e de motivação para mim trabalhar com quem eu trabalho hoje, né? A questão de ordem, né? Tem gente que são mais metódicos, regras, políticas, isso tudo aí produz um ambiente muito mais estável, tá? Então tem gente que considera esse tipo de obediência, inclusive às ordens, um fator de grande motivação, né? Objetivos, né? Goal, são objetivos, metas que são colocadas, OKRs, lembra? Pode ser aí um fator de grande motivação também. E o status, né? Pessoas reconhecidas por quem são, o que fazem, né, o que já fizeram, as suas grandes conquistas, pode ser um fator determinante. Alguns intrínsecos, alguns extrínsecos, algum que é um pouquinho dos dois também. Ok, agora a gente vai falar do Move Motivators, né? Com base naquele Champ Frogs, que são 10 classificações aí de motivações, o Move Motivators é um jogo empresarial que você vai trabalhar junto à sua equipe, tá bom? E aí você vai pegar cada uma daquelas classificações, né, do Champ Frogs e vai colocar em uma cartinha. Então você coloca, por exemplo, igual está aqui neste exemplo, né? Então o título, né, para ficar bem claro, você pode colocar uma imagenzinha que pode ajudar aí na questão mnemônica mesmo, tá? E aí no balãozinho você coloca a frase que está aqui dentro dessa descrição, ok? Você pode optar
por comprar o material oficial do Management 3.0. É justamente essas que estão aqui, as cartinhas que estão aqui na imagem, tá? O link é este, você pode comprar, é comprado em moeda estrangeira e só tem material em inglês no material oficial. Porém, você pode sim fazer o seu próprio material aí, faz em português, tá ok? Se procurar na internet, você pode encontrar inclusive alguns modelos gratuitos, uma vez que isso daqui é um material muito comum de uso aí. É comum você fazer, inclusive, uma roda de pessoas, ok? 3, 4 pessoas, e cada um tem um deck desse com essas 10 fatores que são motivacionais ou desmotivacionais, dependendo da situação, tá? E aí a gente agora vai aprender a jogar esse joguinho. Então, eu vou pedir para você fazer essas mesmas cartinhas que estão aqui, tá bom? Então, só lembrando, são 10, você pode pegar no própria internet, se você encontrar aí algum gratuito, tá? Este é o material oficial, se você quiser adquiri-lo e gostar de comprar sempre as referências originais mesmo, vamos dizer assim. Não quer dizer que as outras são falsificadas, não são. São outros materiais, porque é bem simples mesmo. Ou se você quiser, você pega em uma folha de papel, desenha 10 quadradinhos, escreve uma curiosidade, coloca aí um balãozinho que pode te ajudar, só para instruir mesmo qual é esse fator, ou mesmo se quiser colocar só as 10 palavras aí, que são as 10 classificações aí motivacionais. Você vai colocar e separa como se fosse um deckzinho, tá bom? Cada pessoa vai ter que ter o seu próprio deck, tá? Eu lá na empresa onde eu trabalho, eu pedi para o pessoal fazer lá, encomendar numa gráfica, fez 8 decks. Então, no máximo, eu faço uma rodada com 8 pessoas, é bastante, tá? Não precisa ter esse número todo de pessoas, mas aí eu tenho 8 cópias do mesmo deckzinho. É diferente desse daqui, esse daqui é um material oficial, não vai fazer um plágio, tá? Não vai fazer uma cópia, que não deve, tá? Mas você pode desenhar o seu próprio Move Motivators. Então vamos praticar, tá bom? Então, uma vez que agora você já tem esse material, você pode dar uma pausa aqui, fazer o seu material. Você vai colocar ele na ordem. Da esquerda para a direita, você vai colocar do menos importante para você para aquilo que tem mais importância para você. Lembrando, somos complexos. Cada pessoa tem aí o que considera ser mais importante e menos importante. Você vai colocar nessa lista aí. Põe eles todos alinhadinhos, como está aqui um exemplo. Olha só, aqui está um exemplo de algumas cartinhas que são diferentes das oficiais. Não tem problema algum, você mesmo criou, tá bom? Se você tiver alguma carta que você não considera aquilo nem relevante para você, nem como motivação ou desmotivação, né? Você pode tirar essa cartinha, utilize somente aquelas que você considere realmente importantes para você. Se for as 10, tudo bem. Ok? Fez isso? Joia. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai considerar uma mudança importante no seu trabalho, como, por exemplo, tornar-se uma organização mais ágil. Ok? Então, em cima dessa mudança, com este contexto, ou, por exemplo, você pode ter outros contextos, você pode, por exemplo, falar o seguinte, uma pessoa que é uma referência técnica para mim, foi contratada para minha equipe, mas eu estava numa crescente, por exemplo, profissional, estava sendo reconhecido. A chegada dessa pessoa, você vai traçar aí quais são os seus impactos nas suas motivações. Ou, por exemplo, um grande projeto chegou na empresa para uma equipe de pessoas sêniores, ok? Mas que eles são muitíssimos atarefados, né? Poderia impactar em outras coisas na empresa. É uma situação que você pode colocar. A outra presenciei uma discussão técnica muito pobre, vamos dizer assim, né? E quando eu coloquei uma opinião técnica muito mais madura, muito mais embasada, por eu não ser uma pessoa chave ou uma pessoa chefe, por exemplo, assim, não aceitaram a minha opinião. Como é que isso tratou aí? Então, diversas situações, grandes ou pequenas, eu considero mudanças importantes, são as melhores para você trabalhar, porque elas realmente trazem impacto na sua vida. Ok? Então, você vai analisar, diante daquela mudança, as minhas metas sofreram a motivação ou desmotivação?
Se teve uma mudança positiva, você arrasta essa carta para cima. Se teve uma mudança negativa, você arrasta essa carta para baixo. Simples assim. Você tem todas enfileiradas, então, diante daquela mudança, qual foi o impacto que aquilo trouxe na minha motivação, ou negativa ou positiva, para cada uma daquelas classificações que você selecionou. Faz primeiro esse movimento. As outras pessoas que vão participar com você também vão fazer esse mesmo movimento. Você pode fazer isso sozinho, só mesmo para continuar fazendo a prática, mas em equipe ela é muito mais produtiva. Por quê? Porque na hora que você fez essas mudanças, você vai explicar uma ou duas dessas mudanças, ok? Dessas subidas positivas ou negativas, você vai discutir isso dali com as pessoas, a fim de que você encontre as razões das suas motivações. Ok? E você vai repetir isso para cada jogador participante. Então, se tiver lá 5 pessoas, então cada uma fala o que trouxe ali de maior motivação para ela naquela mudança e o que não foi tão motivante ali para aquela pessoa. Pode ser no início um trabalho que as pessoas se sintam um pouco mais travadas, né? Dizer o que desmotiva. Isso pode ser ali um fator, às vezes, de mais complicado, né? As pessoas podem sentir medo, né? Eu estou sentindo desmotivado, será que eles vão me demitir aqui da empresa? Então pode ser que você lide mais primeiro com os fatores motivacionais, positivos, para depois você falar dos negativos, assim, em outro momento, em outra circunstância, quando a pessoa se sentir mais segura. Tem essa percepção, lembre, somos complexos, a gente pode guiar, mas a gente não sabe como é que vai ser o resultado disso, tá bom? Conclusão, então, o trabalho de energizar as pessoas está muito ligado aí à motivação mesmo, e você precisa mapear, identificar e analisar os impactos do que as mudanças trouxeram nas motivações, ok? Então, ela é um ponto inicial, um start mesmo, para começar a mudar a cultura da empresa, sobretudo com as práticas e os conceitos do Management 3.0. As pessoas vão começar a se sentirem mais importantes a partir disso e ali, dentro daquele contexto, se sentirem valorizadas, aptas a avançar e a acreditar nas mudanças mesmo que a empresa vai passar, tá bom? Já na próxima aula, a gente vai falar da segunda visão, que é a questão de empoderar times, uma que eu gosto bastante, né? Ela tem uma pegada bem legal, e aí nós vamos falar aí dos 7 níveis de delegação, nós vamos falar do quadro de delegação, e da segunda visão do marketing, que é tudo isso, tá bom? Eu te espero, até a próxima aula e até mais.